Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre a adaptação escolar do Léo. Já faz praticamente 2 meses que ele começou a ir para a escolinha e, na verdade, ele começou em uma escola e depois eu transferi ele para outra escola, mas eu já vou explicar isso para vocês. Foram dois motivos porque eu quis colocar o Léo na escolinha. O primeiro é porque para você que não sabe, eu estou trabalhando de casa, então é muito complicado. Para quem tem criança pequena, sabe como é complicado trabalhar em casa, dar atenção para o filho e trabalhar ao mesmo tempo. Então eu estava com essa dificuldade porque eu precisava de mais tempo para trabalhar, para me dedicar ao meu negócio, e eu vi a escolinha como uma solução para isso. Então eu comecei a amadurecer essa ideia. E a segunda razão é justamente a gravidez. Eu não queria que o Léo associasse a escolinha com o nascimento do bebê, com a chegada do bebê. Então eu queria já colocar ele na escolinha para que ele estivesse bem habituado com essa rotina da escola quando o bebê chegasse. A minha ideia dele ir para a escola sempre foi dele se divertir, dele brincar, nunca foi do aprendizado em si. É claro que é sempre bom, né, a criança aprender coisas novas, aprender números e letras, enfim, mas para a idade dele eu não via necessidade alguma dele começar a aprender essas coisas. Então eu nunca enfatizei o aprendizado ou o ensinamento que a escola poderia oferecer nesse momento. O que eu priorizei assim mais foi a distância da escola, porque eu não queria ter que atravessar a cidade toda para que eu deixasse ele na escolinha, e também o valor, né? Porque, gente, a escolinha não é barata. Para uma criança de 2 anos, a escola é bem cara, praticamente o preço de uma faculdade. Então eu estava procurando a escolinha mais barata, com o melhor custo-benefício, sabe? Quando eu já pensei em colocar o Léo na escola, eu já coloquei o nome dele na lista de espera da escola municipal, que fica muito perto aqui de casa, dá para ir a pé. Então eu fui lá na escolinha e fiz a inscrição na lista de espera. E sinceramente eu não esperava que eles fossem chamar, porque na época eu nem sabia de alguns macetes que eles falam para você, né, fazer para você ser chamado mais rapidamente assim, porque lá eles priorizam as mães que trabalham fora. E no caso eu estou trabalhando de casa, mas eu nem mencionei isso na escola, eu falei que eu simplesmente não estava trabalhando, e a diretora lá da escola municipal colocou na ficha que eu era autônoma. Né, não que eu não estava trabalhando, mas é que eu era autônoma. Então eu acho que ela já sabia desse macete e aí ela colocou assim para que eu tivesse mais chance de ser chamada. Como na época eu não tinha esperança que fossem chamar tão cedo, eu achava que ia ser 6 meses, 1 ano para frente, eu resolvi já matricular logo em seguida o Léo numa escola particular que a gente achou perto de casa, não dá para ir a pé, mas era relativamente perto, né? Era 5 minutos de carro. E eu tinha gostado da escola, do que eles iam oferecer para o Léo, então eu coloquei ele lá. E ele ficou lá 1 mês praticamente. E a adaptação dele até que foi rápida, assim, eu até fiquei um pouco surpresa. Ele ficou meio período das 8 da manhã até meio-dia. E questão de 1 semana ele já estava meio que se acostumando com a ideia de ir para a escolinha. Apesar dele chorar bastante no começo, assim, na hora que eu entregava ele no portão, ele chorava, mas depois que ele entrava, começava a brincar lá dentro, ele parava de chorar e ficava bem, assim, até eu ir buscar ele de novo. Nos primeiros dias eu deixei ele esse tempo total, né, das 8 ao meio-dia, mas eu senti que ele estava um pouco assim estranhando ainda o ambiente da escola e tudo mais, então eu resolvi na semana seguinte buscar ele às 10h30. Então eu fiquei uns 2, 3 dias buscando ele mais cedo, e aí quando eu senti que ele estava mais acostumado com a escola, com as professoras, aí eu comecei a buscar ele no horário normal. E depois de 1 mês que ele estava na escola, eu recebi a ligação da prefeitura falando que o Léo tinha conseguido uma vaga. Não era nessa escola que era perto de casa, que dava para ir a pé, mas era numa escola relativamente perto, mas tinha que ir de carro. E como eu tinha ouvido falar muito bem sobre as escolas municipais daqui da minha cidade, eu nem pensei 2 vezes, eu falei, claro, tem interesse sim pela vaga e eu vou fazer a matrícula. Então na mesma semana eu já fui lá na escola, levei todas as documentações que precisavam
e fiz a matrícula do Léo. E aí na semana seguinte ele começou a adaptação escolar dele. E gente, por incrível que pareça, ele aparentemente gostou mais dessa escola nova. O que me deixou muito feliz, né? Porque eu fiquei bem preocupada, porque é um período integral, né? Das 8 da manhã até as 4 da tarde. Claro que ele não começou o horário integral, né? No começo, nessa fase de adaptação. Mas ele não chorou depois de 2, 3 dias de escola, sendo que na outra escolinha ele chorou praticamente o mês inteiro para entrar na escola. Então eu já senti logo de cara que ele gostou muito mais das professoras, da escola, do ambiente, das atividades em geral que ele faz lá. Eu não sei exatamente o que é diferente ali de atividades, mas eu senti que ele se sentiu muito mais em casa naquela escola municipal. Então eu fiquei muito feliz. E nos primeiros dias eu fui buscar ele às 11h30, depois eu comecei a buscar ele às 2 da tarde, e logo na semana seguinte ele já estava ficando o período integral e ficava super bem, tirava a soneca dele, comia super bem na escola. Então isso é um sinal de que a criança está se adaptando muito bem, quando ela come e quando principalmente ela dorme. Então a adaptação escolar dele foi muito tranquila. Eu achava que ele sentiria muito mais a minha falta, por ele ser muito apegado comigo, mas eu acho que pelo fato de eu transmitir uma segurança muito grande para ele, na hora que eu ia entregar ele na escola, antes também, quando eu tô em casa, às vezes eu fico falando sobre a escola, como que a escola é boa para ele, o que que ele vai aprender na escola, o porquê que ele tá indo. Então, assim, eu acho que tudo isso transmite uma segurança a mais para a criança, para ela entender um pouco melhor do porquê que ela tá fazendo isso, né? Por que a gente tá fazendo isso com ela também. E na hora que eu ia entregar, eu sempre tentava manter a calma, não ficava com cara de desesperada, assim, se ele começasse a chorar. E eu sempre falava que eu ia buscar ele tal horário, ou depois do papá, ou depois da soneca. Eu sempre dava um horário assim para ele entender que depois de tal hora, que ele fizesse tal coisa na escolinha, eu ia buscar ele. Eu acho que isso fez bastante diferença e deu uma segurança para ele, porque depois de uns dias ele começou a entender que depois daquela hora eu realmente buscava ele. Então foi essa a adaptação escolar do Léo, foi bem tranquila. Graças a Deus ele tá gostando muito dessa escola nova. Ele até fica feliz quando ele fala que vai para a escolinha agora, eu sinto que ele fica feliz. E quando ele vê a professora dele, ele já abre os braços para ir no colo dela. Então isso é um sinal assim, nossa, me deixou muito feliz ver que ele tá tendo essas atitudes positivas, né, em relação à escolinha. E cada dia que passa eu tenho certeza que eu fiz uma escolha boa de ter colocado ele nessa escola municipal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas dicas. E se você gostou, deixa o joinha e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Vai ter conteúdo de gravidez, sim. Eu vou gravar o diário de gravidez que eu tô devendo do primeiro trimestre e vai sair logo, logo no canal. Então fiquem ligados e se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.